Nós estamos aqui diante da equipe de governo do rei Davi. E diz assim, segundo Samuel 8, do 15 ao 18. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Primeira coisa importante é isso, é julgar e fazer justiça. Como que a humanidade precisa disso, né? Porque julgar, nós temos muita gente julgando. Fazer justiça, e fazer justiça é isso, é a gente compreender as situações, ser coerente com os contextos, ser coerente inclusive com a situação do próprio Davi. Hoje eu conversando com uma tia minha, muito querida, lá do Nordeste, e eu aqui de Belo Horizonte conversando com ela via aplicativo, e ela se assustou um pouquinho falando, esse Davi era um homem mau, como é que aquele era um homem segundo o coração de Deus, um homem que matou tanta gente, etc. E aí o que é fazer justiça aqui? Eu disse a ela, a verdade, ele foi um homem muito sanguinolento, mas nós temos aí no caso da história de Davi dois tipos de pessoas. Primeiro é aquela pessoa que precisava matar, e o segundo é aquela pessoa que gosta de matar. De maneira que Davi precisou matar muita gente, e Joabe, o comandante dos seus exércitos, amava matar muita gente. Conquanto ele tinha lá uma ou outras vezes lapsos de prudência, que ela lembrou muito, o Joabe falou para Davi não contar o povo e tal. A verdade é que, como assim que Davi tinha de matar? Porque você não sabe o que é ser Israel no século X a.C., com amorreus, os cananeus, moabitas, edomitas, amonitas, filisteus, amalequitas, que tanto de povos que todos os dias se levantavam contra eles. O Israel hoje tem que ficar o tempo todo de olho no Irã, Iraque e companhia, Embora em muitas partes do mundo, incluindo no Brasil, os israelitas eles costumam se encontrar entre os opressores, os descendentes de judeus, e ajudaram a eleger este governo, mas eles são povos que tinham e têm ainda de viver precisando se defender. Então imagine se você, um Davi, no século X, 9 a.C., precisando se defender daqueles povos todos armados como os filisteus. Os filisteus, tempos anteriores, eles tinham levantado Sansão, sem armas, sem nada, só na força do Senhor para enfrentar aqueles homens armados. Então Davi ele tinha de se preparar para a guerra. Mas a gente já sabe que Davi não era um homem que amava a guerra. Davi era um homem que amava a adoração ao Senhor, a ponto de despertar vergonha na Mical. Já o Joabe, ele amava matar, era um homem que ia lá para as excursões de guerra porque ele precisava matar umas pessoas de vez em quando. E quem trabalha com segurança pública, polícia civil, militar, marinha, exército, aeronáutica, sabe do que eu estou falando. Há pessoas que estão ali se preparando para defender o país caso haja alguma guerra. Mas muitas pessoas, por que não dizer a maioria, estão ali porque adoram ficar alisando a arminha, adoram ficar fazendo lá seus treinamentos olímpicos, adoram dominar. Então, ser juiz e fazer justiça é isso, é a gente analisar as coisas e compreendê-las em seu contexto. Davi, no século 9 ou 10 a.C., ele foi um homem segundo o coração de Deus dentro daquele contexto. Como Noé foi um homem justo entre os seus contemporâneos. E Ló, em relação a Sodoma, era visto como um homem justo. Agora, uma coisa é Davi precisando matar porque ele tinha de se defender e defender todo o seu povo na qualidade de rei. E outra coisa é eu e você, em pleno século XXI, com a paz de Cristo nos habitando, com nenhum povo querendo fazer guerra no Brasil, você promover, eu quero caçar, quero fazer caça esportiva, vamos criar vergonha na cara. Então, prossigamos com a equipe de Davi. Aí vai dizer, Joabe, filho de Zeruia, o homem que gostava de matar, era comandante do exército. Josafá, filho de Aitube, cronista. O cronista aqui você pode pensar em alguém que precisava mexer com a cronologia, trazer notícias, registrar os acontecimentos diários, fazer as atas. Ele era o cronista, uma espécie de secretário historiador. Depois nós temos
Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Lembrando aí que havia duas linhagens de descendentes de Arão, né? Os filhos de... O Arão tinha 4 filhos, né? Nadab e Abiú, que foram queimados porque estavam lá banalizando o sacrifício do Senhor, e aí botaram fogo estranho no altar e foram consumidos pelo fogo que eles mesmos colocaram. E nós tínhamos o Eleazar e Itamar. Então, possivelmente, o Zadok era descendente de Eleazar, porque a gente sabe que o Aimeleque era descendente do Itamar, porque ele era descendente das tribos dos povos de Eli. Vou deixar um vídeo para você assistir depois, o fim da família de Eli, de quem Aimeleque era descendente. Então eles cuidavam dos ritos, dos sacrifícios, etc. E nós temos também o Seraías, que vai vir com outros nomes, acho que Seva, que era o escrivão. Aqui já se tratava de questões burocráticas, talvez contabilidade, registros de pagamentos, questões processuais, né? O escrivão tinha um uso bem amplo. E nós temos também Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. Então ele era o chefe do gabinete institucional, né? A guarda real do rei Davi. Por fim, nós temos os filhos de Davi, que eram seus ministros. Então a família de Davi, na condição de uma corte real, eles serviam ao reino em Israel. Mas o que eu quero pensar com você aqui rapidamente, há outras referências ainda que vão replicar esses ministros de Davi. Entre eles, nós temos aqui no próprio livro de 2 Samuel 20, versículo 24, eles vão citar um tal de Adorão, que era chefe dos que estavam sujeitos a trabalhos forçados, cumprindo aí parte daquilo que estavam aguardando os povos cananeus que ainda não haviam sido, aos olhos humanos, eliminados, mas aos olhos divinos, encaminhados à salvação, né? Então, um rei naquela época, ele acaba subjugando povos a trabalho escravo, que é diferente da escravização imposta ao Brasil, aos povos africanos no Brasil pelos portugueses, que foi de 1500 e alguma coisa até 1888 e que entrou no imaginário cultural até hoje, de maneira que um racismo contra o judeu é prontamente punido e um racismo contra afrodescendentes é ignorado, é injúria racial, vamos relevar, somos todos macacos, mostra a banana, essa coisa toda, né? É diferente. Aqui não, aqui os povos tinham como costumes que o povo derrotado ia ser servo daquele que o derrotou. Então Davi, como foi um rei, teve um certo expansionismo, muitos povos lhe eram escravos nesse sentido. Não é porque a pele deles era preta, não é por causa de nada disso, é porque eles eram povos derrotados e era melhor servir a quem te derrotou do que morrer, né? Digamos assim. A vida assim, cruenta, né? E nós temos ainda em 1 Crônicas, no capítulo 18, do 14 ao 18, mais ou menos a mesma descrição. Só enfatizando que os filhos de Davi eram os primeiros ali junto com ele, né? Mas o que eu estava querendo dizer é que, primeiro é isso, é a vida como ela é, sem romantismos, mas com critérios. Um homem cheio do Espírito Santo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai precisar, no reino de Deus invisível também, sem querer fazer um paralelo, mas compreendendo isso, ninguém é sozinho, nem mesmo quando está sendo um homem segundo o coração de Deus. Davi não estava ali para ser um Moisés, um fazedor de milagres, etc. Ele estava ali como um rei, numa atividade política, de polistiqué, da arte de lidar com a cidade, né? E aí, nessa atividade, mesmo no reino de Deus, a gente vai precisar de quem escreve, de quem registra, de quem... Porque a gente pensa, Davi foi um segundo o coração de Deus, mas olha esses homens todos aqui. Homens, porque eram os homens que eram mencionados, mas aquela miríade de mulheres que de alguma forma serviam a isso, né? São pessoas que estavam fazendo trabalho que não aparecia nos autos, mas eram trabalhos importantes, porque ai de Davi se não fosse o seu escrivão, ai de Davi se não fosse o seu escriba, ai de Davi se não fosse o seu cronista, para contar as coisas, para arquivar informações, para que essas coisas chegassem até nós. De maneira que há muitos trabalhos diante de Deus
que a gente fica pensando que nem são trabalhos, né? Eu tenho lido a palavra de Deus com a minha família, minha esposa e filhos e filhas, e a gente está no livro de Atos. E Lucas, o médico amado, na verdade ele era o cronista do apóstolo Paulo, né? Ele escreveu o Evangelho de Lucas, ele escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos, ele tentou escrever um tal de Teófilo, e ali escrevendo ao amigo ele produziu uma obra maravilhosa, um arquivo, né? Você tem algo ali parecendo com o livro Os Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo, no livro dos Atos dos Apóstolos. Você tem ali relatos sobre como operava a justiça romana, o que era ser cidadão romano. Então, tem registros que a gente precisa deles, escritos por cronistas, ou como o médico amado Lucas, que andava com o apóstolo Paulo. Talvez ele não tinha uma palavra eloquente como a do Paulo, mas ele tinha uma letra que iria conservar aquilo que aquele homem fazia. De maneira que a gente precisa abraçar os dons do Espírito Santo na sua diversidade. Não se subestime. Não pense que você é pequeno. Uma pregação maravilhosa depende de uma mesa de som muito bem processada. Uma pregação maravilhosa, um meditar na palavra, uma construção do conhecimento depende de chefe de segurança, de um tanto de coisas que você acha que você não tem valor. Mas se você entender que é Deus na vida daquela pessoa, você vai tratar de, como estes homens, guardar a produção dessa pessoa, porque em fazendo isso você está fazendo a obra de Deus, e foi Jesus quem disse isso. Quem te der, nem que seja um copo d'água, como se você fosse um profeta, receberá galardão de profeta, porque de fato você é profeta. E ele vai receber galardão de profeta, porque se não fosse a aguinha dele, o que seria da sua voz profética, não é verdade? Então é isso. Se de um lado eu não tenho que colocar ninguém à minha servidão, por outro lado, eu, cheio do Espírito Santo, careço de pessoas que vejam Deus em mim e que digam para mim: vamos dar as mãos e fazer acontecer a obra do nosso Senhor, que salvou a mim e a você, que te deu estes dons, porque me deu estes dons. É isso. Essa rápida meditação. Que o Senhor te abençoe.